bom tê-los aqui novamente em mais um Entre Linhas. E vocês, eu tenho certeza que já ficam na maior expectativa para saber quem é o convidado ou a convidada que vai estar conosco. E hoje, nada mais, nada menos do que a minha querida ex-colega e amiga Silvia Lazec, nossa conhecidíssima prefeita de Minas do Leão. Só que hoje ela não vai falar como prefeita, né, Nilson? Não, Hoje é amiga. ela está proibida. Hoje a gente vai conhecer um pouco da Silvia, dessa Silvia que a gente conhece, né? Dessa professora querida, dessa filha amada, dessa esposa dedicada, enfim, dessa profissional que eu não estou aqui jogando confete, estou apenas fazendo justiça a isso tudo. Então, Silvia, é muito bom te receber aqui conosco. Espero que seja o primeiro de muitos outros programas, né? Está sempre aberta, a porta do Entre Linhas está sempre aberta para ti. Legal, né? Hoje muito. a gente está bem à vontade com a Silvia. É verdade. Olá, é sempre bom, né? Parece que a gente repete, mas é que é verdade, né? Salientar. É sempre bom chegar aqui, esse dia nós estarmos aqui. Olha só, hoje, se nós até então... a gente vem tendo programas fantásticos, convidados especiais. Hoje nós temos uma mais do que especial. Nós temos uma amiga, ex-colega, né? A educação a gente nunca abandona, né? Mas o que eu diria o que eu gostaria de salientar, nós estamos hoje com uma pessoa humana, muito humana, por todo o trabalho dela que eu conheço. É muito bom te ter aqui conosco. Gurias, primeiro eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui, conversando com vocês, mas sem sombra de dúvidas, muito feliz conversando com vocês. Obrigada. Eu diria que me remetem lembranças afetivas bem significativas. Quando eu olho para a Nilza, eu lembro muito da Secretaria de Educação de Butiá. Ah, verdade. E que nem eu digo, a gente sempre aprende com as pessoas. E desde aquela época, né, Nilza, tu sempre uma pessoa muito trabalhadora, batalhadora e comprometida. Depois vieram as danças, meu Deus do céu, eu dizia, mas que loucura! Uma artista fenomenal, aqueles grupos maravilhosos, figurinos lindíssimos, depois diretora também. Então é assim um processo grandioso, né, Nilza, desse teu trabalho e sem sombra de dúvidas a tua parte também de humanidade. Aquela questão de olhar para o outro, de fazer a diferença onde está inserido. Denise, aí quando eu olho para Denise, eu diria nada menos significativo. Quando eu lembro da professora Elizabeth Gaberlez, aí vai dizer, é a filha da professora Elizabeth. Não. A professora Elizabeth, ela tem o papel dela e a importância dela. Todas as pessoas que a gente fala e que foram seus alunos, o que eles dizem? Uma pessoa muito reta, muito séria e uma excelente professora. Se eu aprendi português, eles sempre dizem, né? Porque a professora Elizabeth me fez gostar e me fez querer aprender. E a gente aprendeu muito com ela a questão de liderança. Uma grande líder, né? E aí tem a filha da professora Elizabeth, secretária também de educação. Só que eu não conhecia um lado importante da Denise, cômico. É verdade. Jesus, esses dias, e eu vou colocar aqui, eu conheci o filho da Denise, um queridão, lindo. Lindo, meu afilhado. E aí eu disse, eu tenho que te contar uma parte aí da tua mãe, que eu não vou contar aqui, mas eu prometo que se eu for convidado de novo, talvez... Tu és, assim, uma pessoa divertida, feliz, agradável, boa companhia e muito inteligente, Denise. Muito inteligente. Tô ficando vermelhinha, mas é da maquiagem do programa. E aí tu sai da sala de aula
A gente sabe que a gente perdeu uma grande profissional, perdeu sim uma grande profissional, que fazia a diferença. Mas a gente sabe que às vezes outros horizontes eles são importantes e te trazem novos portais. Eu quero dizer que o prazer, ele é meu, sem sombra de dúvidas, de estar aqui neste bate-papo com vocês, nas entrelinhas, se a gente tiver que entrar. Exato. E às vezes as pessoas saberem um pouco mais da gente. E eu acho e julgo isso muito importante, conhecer mais e melhor as pessoas. Tu sabe, Silvia, que nós tivemos também a honra de ter aqui a doutora Sônia Off. Nossa! E da mesma forma, a gente fez uma retrospectiva do nosso trabalho em parceria, né? Que ela era presidente do CNDK e eu secretária. E ela falou, olha só, Nilza, a gente resgatar. Da mesma forma hoje, né? Sempre que eu recordo da minha passagem pela Secretaria de Educação, pela direção da Casa do Piazito, me vem boas lembranças de um trabalho parceiro. E não é jogar confete, mas hoje eu vou ter a oportunidade de dizer para todos, ao vivo, né, do que eu sentia quando eu visitava São Miguel. Era um trabalho tão excelente, que muitas vezes eu dizia para a Luzia, na época, nossa secretária, querida, amada, eu vou porque é de praxe. Na São Miguel não precisa. Porque até trabalho solidário com uma prof, digamos assim, não vou citar, foi com a Silvia que a gente conseguiu resolver o problema. E isso me engrandecia muito porque a gente sempre diz, né, Silvia, que nós estamos aqui e a gente não sabe exatamente por quê que a gente está aqui, né? Mas a gente sabe que todo o bem que a gente faz, né, ele só tende a retornar. E retorna. E retorna. É a lei do retorno. Eu creio muito na lei do retorno. Então, são momentos agradáveis, lembranças que a gente traz, né, de momentos bons. E uma pessoa tão amada e tão humana que eu estava num momento de me desafiar, digamos assim. E estive conversando com a Silvia a respeito de um processo que eu vinha de palestrar. E ela prontamente me manda o teu projeto e tu farás a abertura do ano letivo de Minas do Leão. Tu não tem noção da minha felicidade, da minha alegria e hoje, então, mais uma vez, mostrando da minha gratidão. Gratidão nossa, porque foi excelente. Que bacana, é muito bom. E quando a Nilza diz assim que às vezes a gente não sabe bem o porquê das coisas, né? A gente sabe muito bem por que vocês estão nos assistindo hoje. E por que a partir de então vocês não vão perder mais um Entre Linhas. Porque é justamente isso a proposta. O Entre Linhas, ele revela as pessoas através daquilo que elas têm de melhor, que é o seu interior, né? O seu eu. E que muitas vezes a gente conhece as pessoas só no seu lado profissional e elas não têm a oportunidade, até porque também não é o momento, de colocar um pouquinho do seu pensar, né? E desde a pandemia, e a gente volta e meia, traz a pandemia na roda da conversa, a gente sofreu muitas mudanças, né? A sociedade mudou muito e nós mudamos muito. E nessa mudança houve muita introspecção, né? Muito fechamento ainda. Né? Tem pessoas que já ficaram mais. E o pior de tudo é o receio de retomar isso. Como, né? Então, a autoconfiança que precisamos ter, de saber dialogar, de saber colocar os nossos pontos de vista de forma a não sermos ofensivos, mas de colocarmos sim o nosso pensamento. Porque através disso, a gente quebra barreiras que muitas vezes outras pessoas constroem a nosso respeito,
né? Baseado em coisas que ouvem ou em comentários, não digo que é o caso agora, mas toda figura pública, a gente não vai falar em política, mas não tem como omitir, toda figura pública é exposta, né, a uma série de contratempos, de comentários. Então, assim, ó, eu nunca acredito em algo referente a Sílvia que não seja da Sílvia que eu conheço. Eu também. Então, isso é importante, né? Conhecer as pessoas para poder fazer a nossa própria opinião a respeito de uma ação, né? Que não é uma ação pessoal, é uma ação administrativa, ou do meu trabalho, ou no teu. Vou te chamar de tu, minha querida. Então, estou entre duas loiras maravilhosas e eu, como sou uma ruiva natural, vou me permitir estar aqui no meio, fazendo elegantérrima, como sempre, É né? Charmosa. A Sílvia tocou num ponto assim que ela não sabia do meu lado brincalhão. Quem me conhece sabe que eu não sou irônica, mas eu gosto muito de aliar o humor, é uma coisa que me ajuda bastante. Né? Sempre foi uma ferramenta, digamos assim, que eu usei a meu favor. Espero que sempre saia a meu favor, né? E hoje, para a gente não cair na tentação de falar sobre um tema muito identificado com a Sílvia, eu me permiti a trazer um joguinho que foi criado por mim, não está patenteado, foi criado por mim nos meus trabalhos junto com os meus grupos de mulheres, né? E hoje, muito pertinente, porque estamos falando com uma mulher, então, são questões aleatórias do universo feminino, que volta e meia a gente entra em contato com essas questões que ora nos tranquilizam, ora nos deixam angustiadas, e como é bom poder falar sobre, né? E é isso a nossa proposta. Ah, vocês estão muito curiosos, mas vocês podem ficar pensando no que tem aqui, ó. Só eu sei, as duas não sabem. E a gente vai fazer um intervalinho para que vocês possam pegar o cafezinho de vocês, porque o nosso já está garantido aqui. E voltem, porque que comecem os jogos. A gente já volta. Estamos de volta, nosso segundo bloco, e começando essa proposta de fazer uma conversa hoje um pouco direcionada e de forma surpreendente, né? Vamos lá, eu vou fazer o convite então para nossa visitante de hoje, ver qual foi a tarjeta que será a discussão que vai nos nortear nesse bloco. Fica à vontade. Vamos lá. Que medo. Nossa Senhora. Já posso falar? Sim. Olha só, eu quero mudar. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quando a gente fala assim, eu quero mudar, sinceramente, claro que nós individualmente sempre queremos mudar algumas coisas em nós mesmos, porque o aprendizado ele é constante. Mas eu diria para vocês, até pelas situações, olha só, professora, quando tu vais para uma sala de aula e tem essa oportunidade, não é que nós venhamos a querer mudar as pessoas, mas mudar coisas que podem melhorar a vida das pessoas. Exatamente. E não está sendo fácil nos dias de hoje. Se vocês me perguntarem assim diretamente, o que tu queres mudar em ti, Silvia? Eu digo claramente. E isso é um exercício que eu posso falar para vocês que é diário. Eu sou ariana. Idem. Pois é. Ai, meu Deus. Olha aqui. Ariana, as pessoas que leem e falam um pouco em relação ao horóscopo sabem que são gêmeos mais fortes no sentido assim de quererem preservar muitas vezes as suas vontades, as suas ideias. Temperamentos fortes. Temperamentos fortes. E aí, uma das coisas que todos os dias eu digo para mim, Sílvia, paciência. Muito mais tu deves escutar do que falar. Esse está sendo um exercício diário meu.
Isso é muito bom. Porque antes eu era muito explosiva, as pessoas diziam alguma coisa, no meu primeiro momento eu já dava pronta a resposta, porque eu achava que não podia ficar sem. Hoje, pelo Exatamente. contrário, eu Isso vou é coisa dizer... que a maturidade também vai trazendo pra gente. Também, também. Mas eu sempre digo assim, eu não posso dizer palavras que depois eu venha me arrepender e tu não consegue mais Ela não modificá-las. E ela não volta uma vez dita. E então eu digo para vocês assim com toda sinceridade, eu ainda quero mudar porque isso é um exercício, não é uma coisa tão simples que tu assim num piscar de olhos tu modifica, mas eu posso dizer a vocês que esse exercício ele está sendo diário, constante e muita meditação e muita oração. Por incrível que pareça, eu rezo o rosário às 4h30 da manhã. Oh, que maravilha. E a oração, ela é profunda e importante. E é muito significativa. É uma das coisas também que me ajuda a meditar e a repensar e a fazer essas mudanças necessárias. Então, eu sempre gosto de dizer que a gente precisa muitas vezes se modificar em alguns pontos, que eles são importantes para a vida da gente, para a saúde da gente e também para a convivência da gente. Afinal, nós não vivemos sós, nós vivemos em sociedade. É verdade. E para isso, se a gente pode melhorar, comece por nós. E não é uma coisa fácil, né? A gente querer mudar, sentir a necessidade de mudar. Há de se ter um autoconhecimento muito grande, né? E render-se a coisas que até então a gente tinha como, né? Como prontas. E que bom, né? Há um sentido pejorativo na questão da mudança, como as pessoas têm medo de mudar e ser consideradas como uma fraqueza, né? Mas a mudança eu não vejo como fraqueza, eu vejo exatamente como um amadurecimento, né? Uma mostra de que a gente é mutante, somos seres humanos e a convivência muitas vezes nos faz mudar, né? E constantes aprendizes. Porque a gente tem que ser sensível ao outro, principalmente as pessoas que gostam de nós, né? Porque quem gosta realmente de nós não vai dizer amém para tudo que nós fizemos. Nem deve. Elas estão ali justamente para nos corrigir quando necessário. Então isso é muito bacana, a gente ter a humildade, né, de reconhecer que muitas vezes não é que eu queira, eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu vou estar em sofrimento e posso colocar em sofrimento as pessoas. Mas aí vem uma outra questão. Falando de Ariana, eu também sou, né? E me identifiquei porque assim, ó, a minha mãe costumava usar, né? Minha mãe foi tudo na minha vida, mas ela costumava dizer assim, Nilza, calma, a Nilza está sempre de faca na bota. Não era de faca na bota, mas, por exemplo, eu sempre tinha uma resposta porque eu achava exatamente que não poderia ficar sem resposta. E até bem na minha adolescência, assim, tipo, só pode ter sido a Nilza que disse, porque sabia. Com a maturidade e com conhecimento de que não é assim que a gente vai chegar lá, também a necessidade de começar a me moldar, começar a ouvir mais, começar a refletir mais, porque as pessoas costumam dizer, eu tenho que pensar. Sim, só que eu posso pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não refletir em nenhuma delas, né? Eu posso me levantar, tomar banho, tomar café, me vestir, trabalhar e não fiz a pergunta do porquê que eu tenho que fazer isso, né? Quando eu faço a pergunta do porquê, eu já estou refletindo. Mas o mudar, que eu acho, né, que eu não sou daquela filosofia de Gabriela Cravo e Canela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. Muda, né? Mas tem uma coisa bem importante. Uma coisa é eu dizer que
preciso mudar. Outra coisa é eu querer mudar. Né? 4:30 da manhã, para fazer uma oração, é um querer, é um poder, né, sobre si mesmo, né, porque muitas vezes a gente diz a cama me abraça, mas é uma determinação. Isso não é fácil, não é. O que a gente ouve muito é atribuído ao cansaço, ao não ter dormido direito. Mas aí é que tá, ó, olha o que tu falou, é o querer, né? É o poder e é o agir. E o agir, lógico. Porque Mas se eu não agir, Exato. se eu ficar que nem a brincadeira do garfo, de segunda eu começo a minha dieta, né? Não, mas eu vou ficar sempre na intenção. Eu digo assim, que não adianta eu dizer que eu preciso. Sim, Eu tem tenho que que agir. querer. Nesse meu querer vem o agir, né? Então, eu, por exemplo, eu passei por várias fases na minha vida, que não foram poucas, aonde eu tive que repensar e mudar, né? E a gente sabe que a vida é uma constante mudança. Ou tu te adapta, né, ou tu fica para trás. Em muitas coisas, não estou falando do nosso eu, que é a nossa essência, né, essa não muda, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado para tudo que vem acontecendo e que vem nos sendo apresentado. Muitas vezes sem ser comunicado, anunciado, não é esperado e acontece. Então a gente também tem que ter esse olhar sobre essa mudança. Por exemplo, eu estou em final de carreira, né? E uma das coisas que eu não me preparei, digamos assim, foi para parar na minha área da educação. E foi passando o tempo e a gente vai se envolvendo e é uma demanda maior e é um comprometimento mais, enfim. Hoje eu penso, na profissão ninguém é insubstituível, mas como ser humano nós somos. Aonde nós colocamos as nossas mãos ficam as nossas digitais. Então, eu hoje entendo o meu papel, eu cumpri e estou me aventurando em mudanças, novos desafios, né? Que antes para mim era uma coisa que eu achava assim, nossa, não é para mim. Hoje eu já penso, por que não? Já mudou, viu? Já mudou. Houve uma mudança, por que não? Eu só vou saber se não é para mim ou é para mim se eu tentar. Eu não posso, antes de tentar, eu já ter um pré-julgamento de que não vai dar, né? Então, nós vivemos de mudanças, né? E para quem está nos assistindo, né, pode estar pensando assim, vocês estão falando, mudar, mas não é fácil mudar. Claro que não é fácil mudar, né, Silvia? Esse processo que a gente passa, ele não vem com muita clareza, né, nas nossas cabeças. Ele tem que ser amadurecido, né? Porque não é um botãozinho que tu aciona, eu preciso mudar, tá? Então amanhã eu vou começar a fazer. E nem vem com porque a gente manual, resiste, né? Só que nós não esqueçamos um dos detalhes principais quando nos remete a pensar nessa mudança. Quando tu te irrita com o outro, ele é o espelho. Tu não está te irritando com o outro. É contigo mesmo. Tu te irrita com o que tu sabes que tu enxergas também em ti. Quando nós começamos a ter essas percepções, esses olhares, o entendimento mais específico da convivência e dessa relação de energias, aí nós começamos a ir para um caminho de reflexões. Até porque a pessoa, ela reage a um, né? Não é do nada que vem aquilo para nós, né? É aquela coisa bem verdadeira, né? Se algo me incomoda tanto, me irrita tanto, me perturba tanto, não é esse algo. Eu estou nesse algo.
E eu tenho que entender... É o gatilho? É o Que gatilho. tu tem que prestar Mas atenção. é mais fácil Tem eu que querer que o entender outro mude do sim, que eu me mas propor a mudar, é um né? gatilho que tu te dá conta ou não, e aí vira uma bola de neve quando não se dá conta, né? Porque aí sempre vai ter o culpado, né? E muitas vezes a gente está se deparando com o seu eu exterior, né? E aí tem que ter um pouco de conhecimento para poder dizer, calma, que não é o outro, sou eu. Essa questão ela é bem delicada, Delicada. mas ela é urgente. Imaginem vocês no mundo de hoje, se a gente não desenvolver essa capacidade, né, de adaptação à mudança, como é que a gente ia sobreviver, né? Por exemplo, vamos voltar à pandemia, né? Mas quantas pessoas foram se descobrir nos seus lares, nas suas casas, nas suas rotinas, graças ao teletrabalho, né? A terem ficado em casa. E no mecânico do dia a dia não se davam conta, né? Do quanto isso ajudou, o quanto isso assustou a alguns, né? Porque eram crianças. Enfim, se nós não tivermos essa capacidade de nos adaptarmos às mudanças, nós vamos sofrer muito, né? Então vamos pensar sobre isso nesse primeiro bloco, né? Sobre essa necessidade humana de nos adaptarmos, porque com certeza a nossa vida vai se tornar mais fácil. A única coisa que vocês não podem mudar agora é de canal, porque nós vamos fazer agora um intervalo nesse bloco, então não saiam do canal 33 da TV Atualidade, que a gente já volta para o segundo bloco. Estamos de volta, nosso terceiro bloco, do programa Entre Linhas, e eu vou pedir então agora para a nossa segunda loira da noite tirar o nosso, digamos assim, a nossa provocação para a discussão no segundo bloco. Aí. De repente, quando demora assim, é porque a coisa não é muito fácil. Ai, estou cansada. Olha, eu até posso dizer para vocês que muitas vezes eu digo estou cansada, né? Mas esse cansaço nunca me impede de fazer sempre mais, né? Claro que, por exemplo, numa atividade física, digamos, estou cansada, né? Uma das coisas que eu estou muito cansada mesmo, não é físico, mas eu me sinto cansada de ver tanta injustiça, uma criminalidade gigantesca, e parece que a coisa caminha a passos lentos. Eu falei para o Írio ontem, eu não gosto mais de olhar TV em determinados canais, porque é só tragédia. Criança inocente morrendo, né? Então, eu me sinto assim, ó, eu não diria cansada fisicamente, mas cansada de tanto pensar o que fazer, como ajudar, de que forma, para que amenizasse essa dor, que é coletiva, porque quando acontece uma criminalidade brutal, como tem acontecido, pode até não ser do teu dia a dia, mas te choca por a questão humanidade, né? E eu sinto muita falta hoje na sociedade de humanidade. Também, assim como no bloco anterior, né, da mudança, quem de nós, né, não se sente cansado, até porque o universo das mulheres, né, ele é mais sobrecarregado, digamos assim, né? Então, e às vezes as pessoas pensam que a gente não cansa, né? Que a gente está com um batom lá, que a gente está, né? Mas, enfim, esse cansaço também, né, de não ser
reconhecida muitas vezes, de sensação de não avançar em algumas situações, né? Isso até pela nossa natureza, a mulher ela é muito reflexiva, né? Ela busca muitas soluções, ela se coloca muito no lugar do outro, né? Pelo menos é assim que eu penso, né? Então eu acho que esse cansaço, ele volta e meia, ele é como um fantasma que vem nas nossas vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, como diz a Nilza, quando a gente está cansada, a gente tem que pensar na nossa espiritualidade, né? Que a gente não está sozinho. Não somos as únicas a passar por esses momentos, né? Por isso que a rede de apoio é importante. Por isso que conversar sobre é importante. Por isso que iniciativas como essa são importantes. Para que a gente saiba que esses sentimentos não são somente meus. Eles são de todas as pessoas. E podem ser vencidos. E se não podem, nós temos que buscar como. Vocês sabem, quando a gente fala assim, ó, estou cansada, quando a gente faz um exercício físico, ou quando a gente faz um esforço no trabalho, que é aquele trabalho braçal, exaustivo, que tu vai para casa, tu dorme, ou toma um banho, te recupera e ok. Te restabelece. Restabelece. Agora, quando a gente fala assim, de cansaços, de tantas coisas que a gente sucessivas vezes continua a conviver e a enxergar. Isso a gente pode citar, que nem agora há pouco tu falava da mulher, a violência, né? A violência. E a violência, o feminicídio, é constante. Ou então a gente vê aí a questão da drogadição, quando a gente, principalmente quando remete mais lá em São Paulo, que a gente vê a Cracolândia, que aquilo dói aos olhos, né? E lá, na visibilidade, mas isso está aqui próximo de todos nós. O próprio assédio, né? Quando começa a surgir assuntos assim, vem aqui, daqui, daí, então parece que estava tão longe. Não. Exatamente. Não precisa ir tão longe para presenciar. Isso. E a gente também verifica, por exemplo, assim, os direitos as pessoas têm. Vamos supor, nós temos direitos iguais, direitos à educação, direitos à saúde, mas quando nós vamos ver, quem tem direito de fato é quem muitas vezes tem vez e voz. Exatamente. Quando tu tens conhecimento e te apropria. Porque aquelas pessoas que de fato deveriam ter mais direitos, elas nem correm atrás. E muitas vezes elas nem se dão por conta de que são merecedoras. Eu acho que eu estou cansada exatamente das pessoas estarem a todo instante vendo uma forma de passar o outro para trás. No sentido geral eu falo disso. E de querer ter a melhor chance exatamente isso. E a ganância, né, Silvia? Porque pela ganância, meu Deus, a pessoa tem atitudes que a gente até duvida que poderia ter e tem, né? O seu umbigo vem a mim, o meu reino, né? E essa ganância, ela transforma o homem, né? Transforma o homem num ser máquina, só existe aquilo ali, né? Sentimentos, valores, princípios foram água abaixo. E isso a gente cansa. E tu falaste dos direitos, a gente cansa. Eu falei há pouco tempo no Mauá, a gente cansa de ouvir, é um direito. Sim, é um direito. Mas e quem faz cumprir esse direito? E olha que não é só a pessoa mal informada. Tem pessoas bem informadas lutando pelos seus direitos e não conseguindo. Porque por vez e voz. E isso a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não perca a fé no ser humano. Né? Exato. Porque as atitudes assim muitas vezes nos fazem, né, pensar o que está acontecendo com as pessoas, que elas estão
tão insensíveis, né? Parece que perdendo um pouco a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? É uma selva, onde o mais forte sobrevive. E eu penso assim, não tem como, né, deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquila, que a gente sabe que foi feito, dito, realizado ou conquistado, foi em troca de ter prejudicado alguém ou de não ter cumprido com o que eu deveria cumprir. Então, isso, quando a pessoa faz isso, ela esquece o seu lado de ser humano, né? E aí é uma linha muito tênue essa questão que você muito E bem muitas observada. vezes nos Porque tira o poder, o sono. às vezes, ele faz isso, né? Ele faz uma leitura um pouco equivocada. Então, Você esse é o sabe, desafio dos líderes, né? hoje, vocês já observaram, através do que eu já falei, eu acordo muito cedo, né? E eu estava vendo depois uma matéria sobre pesquisa e a questão dos etruscos. Eles sempre diz que o Império Romano é quem foi um estado muito desenvolvido em termos ali de estradas, de esgotos, Visionários, né? mas não. Foram exatamente o povo etrusco que vivia na península lá da Itália, é que teve as descobertas exatamente de como fazer as drenagens daquelas várias cidades que eles tinham. Brigavam entre si pelo poder de quem mais tinha assim crescido, né, em termos de alguns avanços dentro desses estados. Mas aí o Império Romano é que se apropriou disso, dizendo que eram descobertas deles. Então, o que eu quero falar para as pessoas é que a vida da gente, ela é... Eu não vou adentrar tanto nessa história, porque assim, eu poderia falar várias coisas, até a abertura de estradas. Eles criaram caminhos de estradas para chegarem até determinados lugares. Mas dizer a vocês que as pessoas se apropriam muitas vezes, olha só, de uma forma equivocada e errada, pelo poder. Tudo e qualquer custo pelo poder. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, mas nada mudou. Né? Repete a história. Os etruscos, lá antes de Cristo. Exato, eu queria dizer, olha aqui da onde vem. Não foi inventado agora. A lógica existiu a vida Então, toda. aí eu comecei a pensar, e aí depois disso eu fiquei pensando sobre saneamento. Nós não avançamos ainda, nós temos leis que estão nos determinando... Prazos. Então, prazos, exatamente. E isso já foi descoberto há tanto tempo, então quer dizer que nós... Continuamos. A que ponto estamos? Mas claro que a gente, desculpa até, Nilza, mas claro que se a gente for falar em tecnologia, na ciência, a gente não pode negar, né, as vacinas, a gente está aqui vivo, alguns infelizmente não tiveram oportunidade, mas nós somos um tipo de um crescimento e de um retrocesso, é cíclico, né? A roda ela gira avançando e horas a gente não sabe se ela também não retrocede e infelizmente voltando a coisas tu sabe que num não dos programas nossos eu citei, porque a gente como educador, a gente sempre, né, não tem como a gente se desvencilhar, sempre a gente está falando. E eu citei que tem uma coisa me preocupando muito. É uma velocidade de informações na tecnologia, né? E que ela é muito bem-vinda, mas como a gente diz, pouco sabe usar, né? E é uma velocidade muito grande que assusta no sentido de que é tudo muito rápido, passando muito rápido e ficando para trás o que é o conhecimento. Muita informação e pouco conhecimento. E isso a gente vê no dia a dia, né? Porque se tu pegar um jovem hoje, ele sabe tudo de uma internet. Tudo, te dá uma aula, né? Mas pede para redigir um texto. Pede para ir para um debate.
E aí tu vê o desespero. E eu tô te falando de ensino médio. Isso me angustia. Numa fala do Iri, ele falou assim, tu não vai solucionar os problemas, claro que não, mas também não vou deixar de me preocupar com esse jovem do amanhã, porque não somos nós que vamos estar aí para governar, para constituir família, não somos nós. Nós vamos terminar e eles vão ficar. E aí vem aquela preocupação, né? O que vai acontecer? Lógico que tu diz assim, tem que haver não, há, né, pessoas competentes, pessoas inteligentes, capazes, e eu até digo que inteligentes todos nós somos, né? O problema é que muitas vezes a gente terceiriza a nossa inteligência, porque a gente deixa para o outro, a gente acredita no outro, acha que o outro é capaz, acha que o outro pode, e a gente se coloca, né, no eu não posso. Uma certa forma de zona de conforto também. Mas tem um outro lado também, que eu sempre digo, que é a questão mérito, né? Silvia, como tu estás bem? Ai, são teus olhos. Agradece. É real, né? A gente tem que se apoderar do que é nosso, né? E muitas vezes os nossos méritos a gente tem vergonha, né? Porque acha que vai estar salientando. Não, vou estar fazendo Como jus. se não fosse digno a Como isso, se né? não fosse digno nem merecedor, né? Então, esse avanço e esse exemplo que tu citaste, né? Olha da onde vem o poder. Quem pode mais, como dizia minha mãe, chora menos. Só que muitas vezes as pessoas deixam esse poder tomar conta por falta de conhecimento dos seus direitos. Tem os seus deveres, mas tem os seus direitos. E a gente espera que vocês não estejam cansados, especialmente de nos assistir, que nós vamos agora fazer mais uma pausa e a gente volta para outro bloco, onde cabe a mim o desafio do que vamos discutir. Fique aí conosco. Posso fazer o que eu quiser. Essa frase ela tem sido muito dita, né? Especialmente relacionada às campanhas em defesa da mulher, que ela pode ser o que ela quiser. E eu posso dizer que eu acredito que nós possamos ser o que quisermos, mas nem tudo o que queremos fazer às vezes nos é possível, né? Digamos assim. Porque nós temos que ver os dois lados dessa frase, né? Que eu tenho sempre que pensar em toda ação que eu vou fazer, qual a consequência que aquela ação vai ter para o outro, e não somente para mim. Que é uma das coisas que a gente vai também aprendendo com a maturidade, né? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais, digamos assim, não é inconsequente, mas a gente não pensa tanto nas coisas, né? A gente é mais, tem mais energia, tem mais vigor, não é tão cauteloso, né? Para isso os nossos pais têm cautela por nós, até que chega o momento de nós termos cautela por eles, né? E esse momento é igualmente desafiador, e que bom que ele vem no momento onde a gente já passou por mudanças necessárias para a gente poder assumir o leme, né? Mas é isso, eu acredito que a gente pode sim fazer o que a gente deseja, desde que esse fazer não comprometa a vida de outras pessoas e que eu possa cumprir o meu papel cidadão, né? Papel cidadão não só no ambiente social, mas o meu papel de mãe, o meu papel de filha, o meu papel de esposa, né? Que nós mulheres temos todos esses papéis e a exigência de não falharmos em nenhum deles, né? Sabes, Denise, quando a gente diz assim, ó, posso fazer o que eu quiser, quando se fala em livre-arbítrio, tu até pode, o que tu quiseres, mas as consequências elas vêm. Por isso que o homem, ele precisa sempre ter a lei,
e aí depois tem uma emenda na lei, e um remendo na lei, e por aí vai, por tantas consequências, ou às vezes ajustes melhores também. Em relação tanto à mulher, quanto à questão também da sexualidade, quanto à questão de preconceitos da cor, e tantas outras assim situações que a gente poderia ficar citando aqui. Nesse sentido, a gente sabe que precisa muitas vezes repensar, né, quando a mulher diz que ela pode fazer o que ela quiser, ou então, como é que eu vou dizer, para se apropriar e ter o seu lugar. Mas eu julgo assim, quando se diz nesse formato, um certo nível de superioridade. E eu acho que a gente tem que ser mais humilde em todas as conquistas. Humildade não quer dizer se rebaixar. Submissão. E nem submissão. Exatamente. E eu acho que é através desse formato de respeito, desse formato assim de discussão no bom sentido, de trazer quais são o que se quer que mude, por que se quer que mude, não vai ser através do grito, não vai ser através da briga e não vai ser através da possessão, né? Aquela coisa de dizer, não, é assim... Da imposição, da imposição, desculpa. Não, é assim e pronto. Eu não acredito nisso. Eu vou dizer para vocês que eu não acredito. Tanto que às vezes tu surpreende as pessoas, elas vêm para fazer as suas colocações, seus pontos de vista, e quando elas vêm com arrogância e tu continua sendo educado com elas modificam a sua forma. Por quê? Porque tu traz uma outra energia, tu não entra na energia. Não entra naquela situação. Isso. Então eu, quando sempre leio isso aqui, quando diz assim que posso fazer o que eu quiser, eu acho uma forma muito brusca. E prepotente. E prepotente. Eu acho que a gente pode, sim, desbravar, a gente pode discutir, a gente pode tentar, mas sempre é com construções. Eu também não concordo com pode fazer o que quiser. Pode. Quando tu falaste do livre-arbítrio, pode. Mas, mesmo sabendo, né, que vai haver ônus ou bônus desse fazer o que quiser. Essa questão da humildade, nós falamos isso no programa passado, que para mim, a maior grandeza do ser humano é a humildade de se apresentar, é a humildade de reivindicar, é a humildade de reconhecer seus erros, de dizer não sei, preciso de ajuda, né? Para tudo humildade na vida. E quando eu vejo essa frase, eu me recordo das minhas aulas de filosofia para os alunos. Que eu sempre digo para eles assim, dizia, né? Agora já há bastante tempo que eu estou só com a orientação, mas eu sempre disse para eles o seguinte, todo mundo querendo fazer 18 anos e achando que vai fazer o que quer da vida. Não é bem assim. É a questão da liberdade. A minha liberdade termina onde começa a do outro, né? Dentro da minha casa, janela fechada, porta fechada, eu ando nu se eu quiser. Janela aberta com o vizinho ao lado é desrespeito. Então, vocês não têm essa liberdade que vocês acham que vocês terão ao completar 18 anos. Claro que eu entro com eles na questão do morou com o pai, morou com a mãe, é pai que sustenta, é pai que dá a moradia. Que liberdade está falando? Né?
Tu tem que saber que tu tem que fazer e assumir as consequências do que tu está fazendo. Se perguntarem se pode fazer o que quiser, pode. Pode. Mas aí... Mas, eu acho... E aí eu também creio que, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser. Como assim? Eu hoje estou com vontade de matar o Fábio. Digamos. Perdão, Fábio. Mas e se eu matar? Eu até posso. Mas e o que me resta? Prisão. Então não é bem assim. Eu tenho, não que eu tenha que ter sempre comigo normas e regras para minha vida pessoal, mas eu tenho que levar em consideração que eu vivo em sociedade. A partir do momento, perdão, Denise. Estou só querendo te atorar, A partir né? do momento que eu digo, eu vivo em sociedade, eu já estou dizendo que não é bem assim uma coisa, né? Que eu costumo também fazer a pergunta para eles. Vocês são um ser do mundo, um ser no mundo. E olha que tem muita gente me dizendo que é do mundo. Eu digo, então o mundo faz com vocês o que quer. Beleza. Agora, se vocês são um ser no mundo, vocês vão ajudar a construir esse mundo e tu construirá o teu. Essa é a minha visão de não acreditar em eu posso fazer o que eu quiser. Eu Até posso, mas acho eu tenho que tocar com as prudente consequências. sair uma questão assim, porque muitas vezes a gente repete frases ou sentenças que a gente ouve, né? Chavões. Com a intenção E de, modismo. com a intenção de eu acreditando na causa, ou defendendo, mas sem pensar muitas vezes no que aquela frase representa, né? Então eu acho importante a gente ter essa leitura que todos nós podemos, como seres humanos, e que quando queremos evoluir, todos nós podemos fazer. O limite das coisas está dentro do que é socialmente aceitável, né? E dos meus limites enquanto indivíduo, porque tem coisas que eu sei que eu jamais vou conseguir, mesmo que eu queira mergulhar, por exemplo, eu já sou que nem isopor, né? Eu não vou profundo. Vou dizer isopor, vocês não pensem em bobagem. Então, assim, tem coisa eu posso dizer, né? Eu vou mergulhar, eu já sei que eu não vou. E aí não é culpa de ninguém. É uma limitação conhecer suas limitações, minha, né? E aí pode o Papa Francisco, que eu amo de paixão, dizer para mim que eu vou mergulhar, que eu digo, Papa, eu respeito e amo muito, mas eu não vou. Porque eu já sei que não vou. Né? Então, um pouco disso, assim, a gente está brincando, mas porque é uma realidade. tudo. E assim, tantas outras chavões, como a Silvia diz, que a gente às vezes entra de gaiato e vai reproduzindo e não tem nada. Né? Quando tu fala no Papa Francisco, olha o detalhe, posso fazer o que eu quiser. Ele, de uma certa forma, dentro da Igreja Católica, ele mudou muitos paradigmas. Mudou. E uma vez, no avião, perguntaram para ele, e a questão da homossexualidade, o que o senhor poderia dizer? E olha o que ele falou sem infringir. Todos são filhos de Deus. Coisa muito querida. Deus. Eu adoro esse pai. Ele deu o recado. Sem entrar no mérito da discussão. Perfeito, né? É. É isso aí. E tu sabe que tem tantas outras... Não. Vocês estão percebendo aqui, ó, a sintonia. Tem tantas outras do Papa, né? Que eu fico encantada, eu adoro ele, né? E eu fico encantada com essa questão da sexualidade, com essa questão do casamento, que ele deu agora há pouco essa resposta, dizendo... Também teve das mães, né? Com a mesma coisa, né? O que o Papa diria de um casamento de 2 homens ou 2 mulheres? E ele falou, eu diria que todos são seres humanos, filhos de Deus. Pronto, acaba, não tem nem como tu querer levar adiante, porque... e eu dizia, semana passada, né? Se nós entendemos que somos filhos de Deus, então somos irmãos, né? Talvez aí seja, talvez não, acredito que esse é a frase que deveria nos nortear, né? Exatamente. A todos, independente de crença, porque Deus é um só. Na realidade, né, Denise, nesse sentido de
que adianta muitas vezes tu sustentar relacionamentos se não há amor. Às vezes também tu pode ter 2 homens com um filho adotivo e que há muito amor. Exatamente. Então a relação de amorosidade, é a relação de paz, de compreensão, de convivência, de respeito pelo outro. De parceria. Eu acho que o maior mandamento, eu não acredito num Deus que ele vai te castigar. Eu não acredito. Esse Deus para mim nunca existiu. Na realidade, Deus, ele, tanto que voltamos lá do início de tudo, né? Do livre-arbítrio. E somos livres para fazermos o que quiser. A gente falou então, assim, no que a gente quer mudar, a gente pode mudar muitas coisas. Vocês poderão dizer, elas não falaram, mas eu mudaria isso, aquilo, tantas coisas. Quando diz ali da questão, né? Está cansada, vocês podem dizer, mas meu Deus, elas falaram amenidades, mas a gente está cansada de outras. Mas a gente não falou, não. Tenho certeza que não falamos amenidades. Falamos em coisas muito sérias, muito profundas e que não é só um problema aqui nosso, né, mundial. Mas também eu vou dizer para vocês, a gente não falou em nenhum momento da questão da natureza, da água, respeito pela água, respeito pelas florestas, olha as questões climáticas, olha o calor que estamos sofrendo extremo, aí, né? Tem tantas e tantas outras coisas que talvez a gente entraria tantas no eu quero mudar, que daria... ali cansada, né, de ver tanta destruição e posso fazer o que quiser, não posso, olha as consequências que nós estamos sofrendo quando o homem quer desbravar que daria acima de tudo. O programa parte 1, depois a parte 2. Silvia, a gente está estouradinho no tempo, mas a gente tem que te propor esse desafio de que tu nos revele o que ficou nas entrelinhas para ti hoje ter participado aqui conosco. Rapidinho. Olha, pessoal, eu vou dizer que quando eu cheguei aqui, 2 grandes amigas mesmo, a gente pode não se visitar frequentemente, não se encontrar todos os dias, não se falar nem pelo WhatsApp e muitas vezes nem pelo Face, nem por outras mídias aí possíveis. Mas eu quero dizer, o que ficou nas entrelinhas para mim é que vocês, eu não vou falar nem de mim, eu vou falar de vocês. Vocês trazem nesse programa várias pessoas, com vários assuntos. E aí, como tu diz aqui, tu tens uma... O que é isso aqui o nome? Uma tarjeta. Tá. Não é baralho, tá? É uma tarjeta. É uma tarjeta. Isso. Que aleatoriamente, vocês mesmos constataram, nós tiramos ali e conversamos. O que eu quero dizer com isso? É sempre, o mundo precisa ser surpreendido. E o que é ser surpreendido? Ser surpreendido com coisas importantes para a gente debater, para a gente conversar, mas para a gente trazer as partes do que a gente pode mudar para melhor. Eu acredito, e vou continuar sempre acreditando, seja onde nós estivermos, no lugar que nós estivermos, e nos momentos que nós estivermos também realizando outras atividades, que a gente seja alguém para o mundo. E que a gente faça, que pequenina que seja, diferença no mundo. E que nós não venhamos a utilizar nenhum desses cargos que a gente ocupa, seja ele qual for a cada instante, porque eles também... Tu trabalha numa área, a minha profissão é professora, eu sou professora, essa é a minha profissão. E toda vez, até quando a gente tiver as forças maiores e pudermos trabalhar ou estar com outro, que a gente possa, sim, transformar para melhor.
nunca deixando nos abater. Eu nem vou dizer mais nada, é tchau para vocês. Se eu disser alguma coisa, eu vou estragar o programa. E encerramos até com o chave de próximo ouro. Entre Linhas, ó. Gratidão, Até Silvia. sexta-feira que vem. Obrigada.